Boa noite. Estou gravando o vídeo agora à noite, né? Como nós terminamos as teorias acríticas, vamos agora para as teorias críticas. O próprio nome já fala, teoria crítica. Então, nós vemos o currículo. O que é o currículo? Currículo é tudo que envolve a sociedade, né? Tudo que envolve a escola. E a escola, nós sabemos que é o reflexo da sociedade em que nós vivemos, o reflexo da sociedade vivida em determinada época, como nós vimos nas teorias tecnicistas. Bom, o que é a teoria crítica? Para que a gente possa compreender o que é teoria crítica, o próprio nome diz, crítica. Se ela é crítica, ela vai criticar alguma coisa, né? Então, ela vai criticar as relações dentro da escola. Mas qual o ponto de partida para que esses teóricos possam fazer essa crítica? Bom, Karl Marx foi um teórico que estabeleceu um estudo sobre as relações sociais do modo de produção capitalista, né? Então, esse estudo dele, o que é esse estudo dele? Aí, ó, nas teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política é a compreensão coletiva do que é conhecido como marxismo. O que é isso? Ele sustenta que as sociedades humanas progridem através das lutas de classe. O que são essas lutas de classes? Um conflito entre uma classe que controla os meios de produção. O que são meios de produção? Por exemplo, nós temos uma fábrica. A fábrica produz alguma coisa. Vamos pegar uma fábrica de trator, né? Então, qual é o processo que se dá nessa fábrica? Quem é o dono da fábrica é o dono do capital. É a pessoa que teve o dinheiro, que foi lá, comprou as máquinas, né? E tem o capital, tem o dinheiro para fazer com que aquelas máquinas funcionem. Então, ele vai ter as máquinas e ele vai ter que ter a matéria-prima. O que é a matéria-prima? Ele precisa do aço para poder transformar, fazer as peças para construir o trator. Tá, então ele detém então o domínio sobre a fábrica e a matéria-prima, né? Tudo dele ali. Só que ele não vai produzir isso sozinho, ele vai precisar dos operários para trabalhar com aquelas máquinas para transformar esse aço em peças para que seja montado o trator. Então, ele vai precisar do quê? Da mão de obra, né? E o trabalhador, o que ele tem? O que ele tem? Como que vai se estabelecer essa relação? Ele vai vender, o que ele vai vender ali? Porque ele vai receber um salário, né? Então, o que ele está vendendo ali? Ele está vendendo a capacidade que ele tem de trabalhar, de transformar essa matéria-prima utilizando a fábrica que pertence lá ao proprietário da fábrica lá, né? Tá. Então, vamos voltar aqui, ó. Sustenta que as sociedades humanas progridem através da luta de classes. O que é essa luta de classe? Um conflito entre a classe social que controla os meios de produção. Então, quem controla os meios de produção não é o dono da fábrica? E a classe trabalhadora? A classe trabalhadora é aquela que vende a mão de obra para o dono da fábrica. Porque ele tem os meios de produção, mas ele não tem quem vai lá e trabalha com os maquinários da fábrica. Então, ele vai precisar da classe trabalhadora. Então, aqui nós temos duas classes distintas. A classe dos quem controla os meios de produção
e a classe trabalhadora, que fornece a mão de obra para a produção. O que o Estado foi criado para proteger? O Estado foi, qual que é a função do Estado aqui? O Estado foi criado para proteger os interesses da classe dominante, embora seja apresentado como um instrumento que represente o interesse comum de todos. Bom, o que é passado para nós é o quê? O Estado é estabelecido para o Estado democrático de direito, ele se estabelece para nos proporcionar o quê? Através dos impostos que nós pagamos, ele vai nos devolver esse dinheiro através de quê? Através dos nossos direitos. Direitos que está lá na Constituição? Direito à educação, à saúde, né? A direito à propriedade. Então, o Estado ele vai assegurar os nossos direitos. Então, com isso, com os impostos que a gente vai pagar, ele vai nos devolver através de quê? De benfeitorias, né? Isso seria o correto. Mas o que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, foi criado para proteger os interesses da classe dominante. Quem que são a classe dominante? Não é quem detém o modo de produção? Por que que ele vai defender os interesses de quem vende a mão de obra? É só vocês pararem e pensar um pouquinho na sociedade, nas relações que nós temos hoje na sociedade, né? O coronavírus, para vocês avaliarem bem, uma situação bem concreta, é o que nós vivemos hoje. O que acontece com as pessoas, com os políticos, com os donos das fazendas, né? Os monocultores da soja, de que tem as propriedades imensas. Quem tem o dinheiro, né? Quem tem o dinheiro, quem é detentor do dinheiro. Eles ficam aqui tratando o SUS. Bom, que a gente ouve falar que os políticos vão para onde? Vão para o Hospital Sírio-Libanês. O Hospital Sírio-Libanês é um hospital considerado como hospital de elite. Né? Vocês já viram nos noticiários aí todos que presidente da República, artistas, as pessoas muito ricas, tem algum probleminha para onde eles vão? O SUS? Não, o Hospital Sírio-Libanês. É competência do Estado fornecer para nós uma saúde igualzinho seria de quem tem o modo de produção na mão, quem tem o dinheiro. Isso acontece? Não. Acontece que o quê? Que nós que dependemos do SUS, que é a saúde proporcionada pelo Estado, nós vimos aí pessoas morrendo na fila, pessoas que vão para os postos de saúde não encontram tratamento. Então, essas relações que estabelecem, né? É passado para a gente o quê? Uma falsa ideia de que o Estado ele está aí cuidando, assegurando os nossos direitos, né? Porque no Estado democrático, o Estado é as pessoas que a gente elege para colocar lá, para representar, para nos representar e para cuidar dos nossos direitos. Isso está acontecendo agora? Nessa relação que nesse contexto que nós estamos vivendo agora do coronavírus? Não. Então, essas ideias de que o Estado cuida direitinho, bonitinho, é passada para nós. Então, essas ideias são chamadas de ideologia dominante. O conjunto dessas ideias são chamadas de ideologia. Essas ideias é o que o Estado e a classe dominante nos passa.
para que a gente fique conformado com a situação que nós vivemos. Vocês estão vendo alguém na rua reivindicando uma saúde de qualidade nesse momento? Não. Nós estamos o quê? Com a ideia de que o Estado está fornecendo para a gente tudo que nós precisamos nesse momento agora dessa pandemia. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Quem detém o modo de produção é quem tem o quê? Quem domina o dinheiro, quem tem o dinheiro nas mãos. A classe trabalhadora é aquela que vende a sua mão de obra nas fábricas, né? Só que acontece o quê? Acontece uma relação chamada mais-valia. O que é essa mais-valia? Quando o dono da fábrica, que é o que controla os meios de produção, ele vai vender esse trator, ele vende 400, 500 vezes mais o valor do que ele pagou para você construir aquele trator. Então, entre o salário que você recebeu e o valor da mercadoria que você produz, o dono, quem controla o meio de produção, tira seu salário e tira a matéria-prima e ele vai ganhar muito mais em cima dessa mão de obra que você produziu aqui. Isso quer dizer o quê? Resumindo, você recebe muito mais do que você recebe muito menos, né? Aliás, recebe muito menos do que você deveria receber. Então, isso é chamado de mais-valia. É o salário que você ganha que não corresponde ao que você produziu. Você recebe sempre menos, né? É só você pegar um operário aqui no Brasil e comparar com o operário americano. O operário americano, ele ganha muito mais do que um operário brasileiro e recebe do Estado, o Estado de direito, o Estado americano, ele transfere para o cidadão bem mais uma educação de qualidade, um plano de saúde de primeiro nível, correto? Então, o que acontece? Por que será que lá nos Estados Unidos o operário recebe mais e por que aqui nós recebemos tão pouco? Por quê? Pelo quê? Pela consciência de classe que os trabalhadores de lá têm, que nós aqui não temos, correto? Então, isso tudo foi esse teórico aqui, Karl Marx, ele descreveu isso tudo, né? Então, para que a gente possa compreender todas as relações que vai acontecer na escola, que esses teóricos, a partir de 1960, construíram as suas teorias, é imprescindível que a gente compreenda essas relações de poder, né? Aqui eu coloquei para vocês a teoria acrítica. A teoria acrítica é a tecnicista. Tecnicista que ela se baseia que usa técnicas que você possa ter o controle em cima da aprendizagem. E agora as teorias críticas. O que são essas teorias críticas, né? Por que esse cidadão aqui está com essa folhinha aqui em lugar do cérebro e esse aqui está com a máquina? Ó, esse Pierre Bourdieu, ele fala o quê? Ele fala que a educação no contexto da desigualdade. O que é isso? Segundo Bourdieu, para que seja desfavorecidos os mais favorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore
no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes. Bom, resumindo, o que ele fala? Ele fala assim, que a classe dominante tem um conteúdo que ela tem um conteúdo que reflete a posição social dela, correto? E a classe dos trabalhadores tem um conteúdo que não reflete a realidade deles. Por isso que eles são discriminados duas vezes. Discriminados enquanto quando eles vendem a mão de obra, e eles, quando eles vão para a escola, eles não se reconhecem naquele conteúdo transmitido pela escola. Por quê? Porque aquele conteúdo reflete a classe dominante, a classe de quem tem os meios de produção, a classe de quem tem o dinheiro, né? Por isso, certo? Então, isso é o que Pierre Bourdieu falou da educação no contexto das desigualdades. Bom, aqui vamos falar a ideologia. Ó. A ideologia se traduz na imposição da hegemonia de uma classe sobre as demais, ou seja, na capacidade que a classe dominante tem de tornar predominantes seus interesses e necessidades por meio do Estado ou da mídia, na medida em que os aparelhos ideológicos defendem os ideais e os pensamentos dominantes. Quais são esses aparelhos? Eles falam que são aparelhos ideológicos do Estado. Quais são esses aparelhos ideológicos do Estado? A mídia é um deles, né? A mídia, os políticos. Porque o que a gente vê? Vocês analisam uma propaganda de carro. Tem algum operário comprando carro? Vocês já viram? Alguém de capacete, de uniforme de operário na propaganda de quem compra carro? Não. A imagem que eles passam de quem tem aquele carro é uma imagem de uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa muito bem vestida, uma pessoa que detém todo o conhecimento, correto? Então, é essa imagem que eles passam. Então, essa imagem é reforçada a partir dos conceitos que tem naquela propaganda. Quer dizer, eu como operário, para eu ser reconhecido como tal, eu tenho que comprar aquele carro. E assim, a mesma coisa é a moda. Por exemplo, eu só vou ser reconhecido se eu tiver um tênis que custa R$1.000. Eu só vou ser reconhecido se eu tiver o celular da Apple. Então, a mídia reforça essa ideologia. Quer dizer, eu nunca vou ser contra essas ideias. Eu vou estar sempre tentando na minha vida, fazer com que se reflita essa ideologia, através de tudo, através das minhas opções, né? Através das minhas opções, que não são minhas opções, são opções passadas pelas classes dominantes. Isso que é a ideologia. Correto? Então, o que é a ideologia? Na medida em que os aparelhos ideológicos defendem os ideais, quais são as ideias, né? São as ideias da classe dominante, ideias e os pensamentos dominantes, correto? Bom, então, o que nós vimos da teoria crítica? Que ela é mecanicista, não desenvolve o senso crítico, mantém o status quo da sociedade. Status quo, por exemplo. Status quo é a minha posição em cada classe social. Por exemplo, eu sou operária e o dono, se eu trabalhar numa escola particular, eu sou a que vende a mão de obra
E o dono da escola é quem detém quem tem os meios, né? Que tem a escola lá, tem a estrutura, tem tudo. Então eu vou e vendo a minha mão de obra. Então isso determina qual o lugar que eu ocupo na sociedade, né? E a visão do mundo é limitada. Bom, e a teoria crítica? Na teoria crítica, o indivíduo muda de classe social. Como que ele vai mudar de classe social? Se ele ganhar na loteria, também é uma forma, né? Também é uma forma de eu mudar de classe social. Eu vou deixar de ser operário, vou deixar de vender minha mão de obra para ser quem vai ter os meios de produção. De peão da fazenda, eu vou passar a ser dono da fazenda. De cozinheiro para ser o dono do restaurante. Aí mudou o quê? Mudou meu status dentro da sociedade. Consegue ver como os homens se organizam para produzir. Né? A teoria crítica, ela consegue ver como os homens se organizam para produzir. É capaz de perceber as forças que movem a sociedade, que eu acabei de explicar lá em Marx, da questão da classe social de quem detém os meios de produção para aqueles que vendem sua mão de obra. Então, isso que a teoria crítica percebe nas relações sociais, nas relações dentro da escola. Qual que é a visão tradicional do currículo? Na visão tradicional do currículo, ela apresenta-se neutra, científica como saber desvinculado das relações de poder e coloca-se como saber legítimo, universal, do interesse da humanidade como um todo indistinto. Não tem preocupações em questionar os arranjos sociais ou vinculados à estrutura social, fomentando a aceitação e ajuste e adaptação. Então, o que a escola faz é adaptar esse sujeito ao modo de produção, às técnicas, né? Tudo pode ser mensurado. Você vai estudar o que vai ser importante para a produção, para se produzir, né? E a visão crítica do currículo, qual que é? Questiona as desigualdades. Isso é fundamental aqui, Questiona as desigualdades provocadas pela visão tradicional no sistema de ensino, já que estas não questionam o conhecimento em si, apenas valoriza o mecanismo de eficácia da reprodução desse conhecimento. Então, vamos ver como que isso se dá. Na mecanicista, ela é capitalista e visa o lucro. Na visão dialética, relacional, que visa a transformação do homem e, por consequência, a transformação da sociedade. Em uma visão crítica, o currículo nunca é neutro. Essa palavra neutro aqui. Neutro quer dizer que eu não vou defender nem a classe dominante, a classe dos meios, de quem tem o meio de produção, nem vou defender os assalariados. Né? Então, eu vou ficar ali neutro. Mas esse teórico aqui falou o que para nós? Michel Aplin. Fala Michel Aplin, né? O currículo acaba refletindo uma seleção de poder. O currículo acaba refletindo seria uma seleção de poder. Então, ele fala que o currículo não é neutro. Ele questiona o porquê de alguns conhecimentos serem selecionados em detrimento de outros. Quer dizer, por que numa escola tem dado um conhecimento, na escola que frequenta os filhos do dono de produção, e na escola lá,
que tem as crianças dos trabalhadores é de outra forma. Então, ele questiona essas duas realidades. Ó, o currículo não é uma mera colagem objetiva de informações, pois estas são frutos de determinados agrupamentos sociais, que decidem o que será transmitido na sala de aula. Então, Michel Apre fala isso daí. Então, quem que vai escolher o que é transmitido na sala de aula? Os agrupamentos sociais que têm o quê? Que quer que se passe aquela ideologia, a ideologia dominante. Então, eles que vão escolher o que será trabalhado dentro da escola. Dessa forma, não é fundamental saber como o conhecimento será discriminado, mas sim qual o saber e por que este conteúdo e não aquele. Então, ele questiona essa relação do conhecimento, favorecendo uma classe ou desfavorecendo outra. Aqui. Esse outro teórico, ele vai falar o quê? Ele vai falar Louis Althusser. O Estado domina a sociedade através de dois aparelhos. Aparelho ideológico do Estado, ele funciona por meio da ideologia, que são aqueles ideais transmitidos. São as ideias, né? Transmitidas com a finalidade de levarem as pessoas a aceitarem as ideias burguesas como boas e naturais. Burguesas, esse título de burguês acontece quando acontece a Revolução Industrial. Por quê? Porque a maioria das pessoas moravam no campo. Então, com o advento da industrialização, muitas pessoas mudaram das cidades, as cidades eram chamadas de burgos, né? Então, por isso que dá nome às classes sociais dominantes de burgueses. Por quê? Porque foi uma nova classe que surgiu no advento da industrialização, né, das cidades. Porque se tem a fábrica, eu tenho que ter alguém que trabalhe nessa fábrica. E aí aconteceu o enchimento das cidades. E foi por causa disso, dessa relação da indústria e do enchimento das cidades e tudo, que aconteceu a Revolução Industrial, né? Então, ele fala que o aparelho ideológico do Estado funciona por meio da ideologia, que são aqueles ideias transmitidos com a finalidade de levar as pessoas a aceitar as ideias burguesas como naturais, é tudo natural. E o aparelho repressivo do Estado utiliza da força para impor as ideias estatais. Para Althusser, a escola é um aparelho ideológico central, porque alcança um número expressivo de pessoas durante um longo período de tempo. Ora, quanto tempo a gente passa dentro da escola? Hoje entra na escola com 6 meses, né? Que vai a licença-prêmio, vence a licença-prêmio, aí a mãe faz o quê? Coloca na escola. A nossa Constituição de 88, ela contemplou, todos nós sabemos que ela contemplou a entrada das crianças com menos de 1 ano, né? Da escola até o nível superior. Então, quanto tempo a pessoa vai passar ali dentro da escola ouvindo a mesma coisa, se efetivando as mesmas ideias, né? Então, ele fala que a escola é o quê? Utilizava da força para impor as suas ideias. Para a escola é um aparelho ideológico do Estado. Então, ela é o quê? Ele é um aparelho que reforça essa relação de desigualdade. E essa é a outra visão. Para Gramsci. Gramsci, ele é um teórico italiano que
que sofreu, né, na época da guerra. Ele sofreu muito. De um lado tinha o Hitler e de outro lado é esqueci o nome dele, que era um governo totalitário, né? Gente, esqueci o nome do outro estadista que trabalhava com as mesmas ideias de Hitler. Eu vou procurar e falo para vocês mais tarde. Qual que era a visão de Gramsci? Gramsci, ele é muito estudado também atualmente, né? O que ele pensava? Quais as ideias dele? O que ele falava era o seguinte: a escola possui um potencial transformador da sociedade, possuindo duas funções: inculcar e minar as ideias dominantes existentes também existem. Então, a escola ela podia fazer essa diferença, ela podia trabalhar desmistificando essas ideologias da classe dominante, né? Então, existem também duas estruturas que agem na sociedade, que são os intelectuais orgânicos e os intelectuais tradicionais. Gramsci falava o seguinte, que existia dois conteúdos. Um conteúdo que uma escola que atendia a classe dominante e uma escola que atendia a classe proletariada. Então, na ideia dele, tinha que ter uma escola somente que tornasse os indivíduos com os mesmos direitos de aprendizagem, com os mesmos direitos de conhecimento, né? Então, foi isso que ele percebeu. E ele percebeu também que existiam os intelectuais orgânicos. Os intelectuais orgânicos, eles nasciam no meio dos proletariado. Então, nós temos um exemplo aqui, Lula, né? O Lula é considerado um intelectual orgânico, uma pessoa detentora de conhecimento, mas que saiu da classe trabalhadora e que não frequentou uma universidade. Então, esse é um intelectual orgânico. E os intelectuais tradicionais, que detêm o conhecimento sistematizado. O que é o conhecimento sistematizado? O conhecimento sistematizado é o conhecimento acumulado pela humanidade durante toda a sua história, que vem os primeiros conhecimentos que nós temos de ciências a Grécia, né? A Grécia, Roma, que são os primeiros que são chamados de filósofos, né? Platão, Sócrates e vários outros. Então, esse é o conhecimento sistematizado, acumulado pela humanidade durante a sua história. São os intelectuais tradicionais, né? Ideias da classe dominante, que perpassam as ideias da classe dominante. Aí, aqui no Brasil, nós temos o Demerval Saviani. O Demerval Saviani, porque todos esses conhecimentos surgem a partir da década de 60. Dá licença. Demerval Saviani vai colocar o seguinte, que essas teorias, né, de Gramsci, de Louis Althusser, de Michel Aplon, ele vai falar o seguinte, ele elabora uma teoria da curvatura da vara. Quer dizer o quê? A minha expectativa é justamente que com essas inflexões a vara atinja o seu ponto correto. Veja bem, ponto correto. Esse
que não está também na pedagogia tradicional, mas está justamente na valorização dos conteúdos que apontam para uma pedagogia revolucionária. Ele fala que tanto o Gramsci como o Althusser como a Apple, eles não falavam de uma escola que trabalhasse, que trabalhasse em favor da classe proletariada para que ela quebrasse essa relação de poder. Então, o que Saviani fala? Ele fala o seguinte: para que se quebre essa relação de poder de uma escola da classe dominante, igual Gramsci falou, de uma escola para uma classe que seja de um jeito, para uma classe que seja de outro, para existir isso, como que tem que ser a escola? Tem que ser uma escola que valorize os conteúdos. Por quê? Porque através do conhecer, porque quanto mais você conhece, mais a sua visão de mundo ela amplia. Certo ou errado? Pense aí um pouquinho. Se eu conheço, eu sou capaz de avaliar diversas situações dentro de um contexto. Agora, se eu não conheço, se eu não domino o conhecimento, igual o exemplo que eu citei do celular da Apple, do tênis de marca, do carro que aparece na propaganda, eu vou achar que eu tenho que trabalhar até morrer para me igualar a classe dominante. Eu não vou perceber em que momento eu posso quebrar essa relação de dominação. Né? Então, é isso que Saviani vai falar. Como? Nenhum desses teóricos falou sobre isso. Eles apontaram diversas facetas dessas relações dentro da escola, mas eles não colocaram um momento de ruptura. Como que eu posso romper com essa relação? Então, ele vai falar o quê? A escola vai ter que passar os conteúdos sistematizados, os conteúdos adquiridos pela humanidade no decorrer da sua história, no decorrer da sua cultura. Então, isso vai fazer com que o indivíduo aprenda, né, e rompa com essa relação de dominação. Aí ele vai falar, ó, com a teoria da curvatura da vara, Saviani quer dizer que, até o momento, a educação caminha em linha reta, de uma forma tradicional e cartesiana. E o que ele pretende é mudar essa linha para uma educação onde o subalterno consiga os mesmos direitos que o da classe dominante, que se torne emancipado. E somente a educação é capaz de provocar essa mudança. Vocês compreenderam? Então, vamos lá. Então, para Saviani, em relação, ele coloca que essas pessoas que não conseguiram terminar a escolaridade, essas pessoas que foram expulsas da escola, expulsas como assim? Precisou sair para trabalhar, para sustentar a família, igual o homem do campo. As crianças que trabalham, que moram no campo, na época da colheita, a criança não ia para a escola. Por quê? Porque tinha que ajudar os pais a fazerem a colheita. Né? Aqui na cidade, eu não vou para a escola porque eu tenho que trabalhar para poder ajudar no sustento de casa. Então, eu saía da escola. Isso é caracterizado como evasão escolar, que era muito grande.
era um dos problemas enormes enfrentados pela educação, chamado evasão escolar. Mais tarde a gente vai falar sobre isso também. Então, as teorias não... então, isso causava o quê? A marginalidade. A marginalidade da sociedade nesses termos, não de ser marginal, não de infringir as leis, mas de ser colocado à margem, né? Então, Saviano, em relação à marginalidade, ele classifica as teorias educacionais em dois grupos. As não críticas, as não críticas, elas não se preocupam com esse contexto global da educação. Essas teorias entendem ser a educação um instrumento de equalização social. Para eles está tudo, a educação vai fazer com que todos tenham os mesmos direitos, com que todos superem, né, essa marginalidade, essa marginalidade no sentido de ficar excluído dessa sociedade. As críticas são as teorias que entendem ser a educação um instrumento de discriminação social, logo, um fator de marginalização. Olha, na visão de Saviani, quer dizer, na visão dele, essas teorias críticas, elas reforçam essa dominação, né? Que a escola vai ser o quê? Em vez dela libertar esse indivíduo dessa relação de domínio, de limitação, de não enxergar o fator de dominação, de não enxergar a ideologia que domina, né? A escola vai ser esse instrumento que vai legitimar essa relação. Interessante, né? Então, Saviani já percebe aí essas duas relações da escola. Então, Saviani explica o termo marginalidade em relação às pessoas analfabetas ou semi-alfabetas, por terem abandonado a escola ou por nem sequer terem tido acesso a ela. Eu vi uma reportagem ontem. Dá licença, gente, deixa eu beber um pouquinho de água. Ontem eu assisti uma reportagem a esse respeito. Um pesquisador, claro, né, fez uma pesquisa pegando as pessoas que terminaram o primeiro grau. Qual a capacidade que essa pessoa tem, qual a capacidade que ela tem de produzir renda, né? Então, ele fez essa comparação de renda entre a pessoa que tem o segundo grau, entre a pessoa que termina, a pessoa que tem o primário, a pessoa que tem o segundo grau e a pessoa que termina o nível superior. A cada fase que ela vai concluindo, a renda dela vai sendo maior. Por quê? Porque a capacidade que ela tem de conhecimento. Uma pessoa que tem o segundo grau, claro e óbvio que ela tem mais conhecimento do que uma que terminou o primeiro grau, né? E a visão de mundo dela se amplia mais que uma pessoa que tem o primeiro grau. E quem tem o curso superior? A pessoa que tem o curso superior, a visão dela em relação aos meios de produção, aos meios nem sempre, né? Nem sempre também é possível tirar essa venda. Ela faz o curso superior e aí o que acontece? O poder de consumo dela é maior. A capacidade dela produzir renda é maior, né? A concepção da sociedade nas duas teorias, as não críticas e as críticas. A sociedade é boa e harmoniosa, sendo a marginalidade um fenômeno ocidental, um desvio que afeta determinado número de indivíduos. A educação é o instrumento de correção dessas distorções. Quer dizer, o indivíduo saiu da escola, né? Não
não porque a escola não conseguiu absorver esse indivíduo, mas por outros fatores alheios à escola. E as críticas? Concebe a sociedade como sendo marcada essencialmente pela divisão entre os grupos ou classes antagônicas. O que quer dizer essa palavra antagônicos? Antagônicos. Antagônicos. Quer dizer que nós temos duas classes, tá? Que tem o modo de produção e a que vende a mão de obra. Então, o que acontece? Essa precisa quem tem o meio de produção precisa do operário, né? Então, um precisa do outro, mas elas são opostas. Opostas no sentido de que o dono do meio de produção vai explorar a mão de obra. Então, um precisa da outra, só que elas são opostas. Uma vende a mão de obra e quem tem o meio de produção explora a que vende a mão de obra. Elas são antagônicas nesse sentido, né? Classes antagônicas que se relacionam na base da força, sendo a marginalidade um fenômeno inerente à própria estrutura da sociedade. Um grupo ou classe dominante que se apropria dos resultados da produção social, relegada em consequência aos demais, relegado à consequência, né, os demais à condição de marginalizados. É o que eu acabei de explicar para vocês. Qual que é a função da educação dentro dessas duas teorias? As não críticas. As teorias não críticas encaram a educação como autônoma e procuram compreendê-la a partir dela mesma. Quer dizer, ela é autônoma. Como assim autônoma? Ela não reflete essa distorção das classes sociais. A crítica. E a crítica, o que ela fala? Procuram entender a educação a partir da estrutura socioeconômica. A partir da estrutura socioeconômica. A partir do quê? A partir dessas relações de produção, a partir dessa relação de produção, de quem tem os meios de produção e quem vende a mão de obra. Pois é essa estrutura que determina a formação de manifestação do fenômeno educativo. Pertence às teorias não críticas, a escola tradicional com caráter tecnicista, né? A educação tem a função de reproduzir a sociedade, que é todos aqueles teóricos, foi o que diz aqueles teóricos que nós vimos antes, Gramsci, Althusser, Apple, né? Então, aqui, em meados dos anos 60, começaram a se esboçar as teorias de educação ditas críticas reprodutivistas, de modo na inspiração marxista, que passam a ver a escola como reprodutora das relações sociais capitalistas, que eu já falei anteriormente, né? Então, vem aqui, Bourdieu e Passeron, Baudelet, Stamblé e ainda Althusser, na França, e esse nome que eu não sei pronunciar, e Gintes, nos Estados Unidos, pelas perspectivas deterministas de suas teorias. Trouxeram grandes preocupações e angústias aos educadores de todo o mundo, colocando no beco sem saída, em que se colocava a educação. Quer dizer, a educação proposta era para servir, ou servia aos detentores dos modos de produção, e servia os proletariados. Então, em cada realidade, trabalhava uma educação para que se mantesse as relações como normais, né? Sem conflito. Uma sociedade sem conflito. Tudo ali é normal.
A teoria críticas, contrárias, reprodutivistas, práticas, né? As teorias críticos reprodutivistas afirmam que a escola está de forma condicionada pela sociedade, divididas, que ao invés de democratizar, reproduz as diferenças sociais, perpetuando o status quo. Tais teorias criticam a ingenuidade com que se defende a democratização da sociedade pela implantação das oportunidades de escolarização, pois, segundo elas, as escolas trabalham com hábitos típicos das famílias burguesas e a escola única é, na verdade, dualista, com pressões para a profissionalização precoce dos egressos das classes menos abastadas. Então, aqui, no sentido dualista, foi o que Gramsci falou, que existia duas escolas, uma para a classe dominante e uma para a classe trabalhista. Né? Agora aqui, ó. Por que ensinar o que se ensina, deixando de lado muitas outras coisas? Todos esses objetivos devem ser para todos os alunos, ou somente para algum deles. Esses eram os questionamentos, né, que eles faziam. Quem tem acesso às formas legítimas de conhecimento? A classe dominante. Esses conhecimentos servem a quais interesses? Então, aqui, ó, as críticas. Critica os processos de convencimento, adaptação e repressão da hegemonia dominante. Contraposição ao empiricismo e ao pragmatismo das teorias tradicionais. Críticas. Busca da ruptura dos status quo. Ela busca romper essa relação de que está tudo bem, de que realmente o operário não precisa aprender nada e a classe dominante, o operário só tem que aprender aquilo que ele vai utilizar na sua profissão. Ele não vai entender nada sobre os conflitos de classe, né? Sobre os conflitos de classe. Por que ele pertence a essa classe e não essa? Né? Quais são as forças que agem aí nessa sociedade? Ele não precisa saber nada disso. Né? Então, ela busca romper esse status, essa relação de poder. O materialismo histórico dialético, que é lá do Karl Marx, né? Que todos os teóricos se basearam na teoria dele. Então, esse materialismo histórico dialético, crítica da organização social pautada na propriedade privada dos meios de produção. Onde se fundamenta isso? Em Marx e Gramsci, né, que eu falei. Critica a escola como reprodutora da hegemonia dominante e das desigualdades sociais. Michel Apple. Aqui. As teorias críticas do currículo. Então, aqui é um resumo, né? Um resumo, mais uma vez, especificando, detalhando para vocês, para que vocês consigam fazer um acompanhamento e distinguir, né, as diversas facetas que os autores colocam aí em relação às relações que são produzidas dentro da escola e para quê e qual a finalidade que cada uma serve a quem? Serve à ideologia dominante ou serve para perpetuar as relações de poder entre as classes trabalhadora e as classes que detêm os meios de produção, né? Só um minuto. As teorias, então, as teorias críticas do currículo. As teorias curriculares críticas basearam o seu plano teórico nas concepções marxistas
e também nos ideários da chamada teoria crítica, vinculada a autores da Escola de Frankfurt. Foi a escola que saíram essas ideias, né? Notadamente, Marx, não sei o quê, e Theodor, não sei o quê, e outras influências que são daqueles autores que eu coloquei para vocês. Importante, outra influência importante foi composta pelos autores da chamada Nova Sociologia da Educação, que é o Pierre Bourdieu e Lois Althusser, né? Não pare agora, tem mais depois da publicidade. Esses autores conheceram uma maior crescente de suas teorias na década de 1960, compreendendo que tanto a escola como a educação em si são instrumentos de reprodução e legitimação das desigualdades sociais, propriamente construídas no seio da sociedade capitalista. Nesse sentido, o currículo estaria atrelado aos interesses e conceitos das classes dominantes, não estando diretamente fundamentado ao contexto dos grupos sociais subordinados. Assim sendo, a função do currículo, mais do que um conjunto coordenado e ordenado de matérias, seria também a de conter uma estrutura crítica que permitisse uma perspectiva libertadora. Quem colocou isso aqui? Foi Saviani. E conceitualmente crítica em favorecimento das massas populares. As práticas curriculares, nesse sentido, eram vistas como um espaço de defesa das lutas no campo cultural e social. Então, é isso, em resumo, são essas as teorias críticas. Terminando as teorias críticas, nós vamos entrar nas teorias pós-críticas. Então, eu vou enviar para vocês os exercícios, correto? Obrigada a vocês, espero que vocês tenham acompanhado. Os conceitos que vocês não entenderam, vocês vão, pesquisam, né? O que é proletariado, o que é classe dominante, o que é meios de produção, o que é status quo, certo? Todas essas palavras vocês vão pesquisar para quando vocês fizerem a leitura, vocês possam compreender de uma forma mais ampla, né? O que é ideologia, né? Todas essas palavras novas que vocês estão vendo no texto, vocês façam, pesquisam o que isso significa, porque a partir disso a leitura ficará bem mais produtiva. Vocês vão compreender de uma forma melhor, de uma forma mais ampla, correto? Então, qualquer dúvida, nós temos o grupo no WhatsApp, né? Vocês podem perguntar, responderei com o maior prazer, certo? Boa noite.